Irmãos, a paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Uma das suas filhas para ser minha esposa e abençoa o nosso lar com um casal de filhos também, que é a alegria da nossa casa. Minha filha Rebeca, com 9 anos de idade, o Senhor batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Com 13 anos, chamou ela para essa graça maravilhosa. Meu menino Jefité, com 7 anos de idade, nós estávamos na nossa cidade numa busca aos dons de Deus. E quando acabou que eu virei aqui do púlpito para descer, ele estava me esperando, chorando muito. Vi que a virtude do Espírito Santo de Deus manifestava nele. Abracei ele, chorou muito com a presença de Deus. E quando nós saímos dali, nós entramos dentro do carro, fomos embora, chegamos em casa. Na hora de dormir, ele disse: pai, mãe, eu quero orar com vocês dois. Ele falou: pai, eu vou abrir a oração e o senhor ora, tá bom? Eu falei: tudo bem. Ele abriu a oração, ajoelhamos, Deus deu a graça de orar. Quando nós levantamos, ele disse assim: o senhor tem alguma coisa? Eu falei: eu não, filha. Olhou para a mãe dele e falou: a senhora tem alguma coisa? Eu falei: eu também não. Ele falou: eu tenho. Deus falou para mim que eu não vou fazer 8 anos. Ele vai me batizar com a promessa do Espírito Santo e vai me chamar nessa graça maravilhosa. Isso foi dia 29 de dezembro de 2017, 18. Eu glorifico a Deus, que bendito o Senhor. Dia 15 de janeiro eu tinha um batismo na Central de Várzea Paulista. E do dia 14 para o dia 15, na madrugada, estava orando ao Senhor. Quando eu levantei, eu tomei um impacto. Aquele menino estava acordado, ajoelhado e orando também. E eu fiquei esperando ele terminar de orar. Quando ele terminou, ele levantou. Ele falou: pai, sabe que Deus falou para mim agora, orando aqui? Eu falei: não, que nesse batismo que o Senhor vai atender hoje, o Senhor tem um propósito comigo. Não falei para ele nada, deitamos, repousamos, amanheceu o dia. Ele se trocou, vestiu o seu terno, a gravata e fomos para o batismo. Ficou sentado bem no fundo. Irmãos, eu agradeço a Deus, para resumir, que naquele batismo o Senhor batizou ele com a promessa do Espírito Santo. E o Senhor me deu a graça de batizar o meu filho também. E dentro da nossa casa nós temos provado dessa misericórdia. De maneira que nós se surpreendemos no momento que o Senhor visita a nossa casa, visita eles. Outro dia nós estávamos orando entre família. E de repente ele estava do meu lado, irmão, e ele estava de bermuda, camisa normal, criança. E o Senhor falou para mim: fala para o seu filho orar. E eu abaixei a minha cabeça, fui no ouvido dele e falei assim: filho, o Senhor mandou falar para você orar. E ele começou a manifestar a promessa do Espírito Santo. De repente o Senhor deu oração para ele dentro da casa dos meus pais. E foi uma glória muito grande. E quando nós levantamos, ele não parava de manifestar. E o Senhor falou para mim: pega o teu filho, a tua casa, vai embora, que dentro da tua casa eu tenho uma surpresa nessa noite. Chamei minha esposa, chamei minha filha, peguei um menino, entramos dentro do carro. E ele manifestando a promessa continuamente, ele falou: corre, pai, corre, que chega em casa nós vamos dobrar o joelho e os anjos de Deus vão descer junto da nossa casa. Glória ao nome do Senhor. E quando nós ali chegamos, nos ajoelhamos, a glória de Deus se fez presente. Eu acredito que nós ficamos em base de 2 a 3 horas ajoelhados. Eu nunca vi o que eu vi naquela noite junto à minha família. E eu agradeço a Deus que por esses sinais nós temos visto muita misericórdia de Deus. E é difícil contar isso aqui, mas eu senti de contar e compartilhar com essa irmandade. Teve algum momento que nós estávamos em casa e nós não devemos ter vergonha daquilo que o Senhor ele faz para o nome dele ser glorificado. Temos uma natureza humana, estamos sujeitos às fraquezas e à fragilidade dessa vida. E outro dia nós estávamos em casa e a minha filha fez alguma coisa que eu fiquei triste. E eu, como pai, eu fui pegar o chinelo para repreender ela. E quando eu peguei o chinelo eu não sabia, porque só estava eu e ela conversando dentro de um cômodo sozinho. Quando eu peguei o chinelo, aquele menino gritou na escada: pai, não faça assim. Eu parei, ele falou: presta atenção no que o Espírito Santo vai te ensinar agora. Ele desceu, foi diante da minha filha, ele deu um abraço dela no nome do Senhor Jesus. E por detrás das costas dele, ele subiu com a mãozinha na cabeça dela e disse assim: espírito de tribulação que quer atrapalhar a comunhão da nossa casa, vai para a profundeza do abismo agora.
Ele começou a manifestar, ele fez como que ele estava pegando alguma coisa na mão dele, embrulhando. Ele veio, abriu a porta da sala e disse assim: espírito de tribulação, vai para o abismo agora. Fez como que jogou, bateu a mãozinha, voltou: minha irmã, me dá um abraço no nome do Senhor Jesus agora. Quando ele abraçou ela, o Senhor tomou os dois em língua na mesma hora. Eu fiquei perplexo olhando quando ele terminou, que dois por um momento assim se aquietou um pouco. Ele olhou para mim, o Senhor tomou ele pelo Espírito Santo e disse: não deixa o inimigo tirar a vitalidade e uma virtude do amor por você aconselhar o povo. Não é com a força do braço, é com a manifestação dessa glória que o Senhor está vendo aqui. Agradeço a Deus que naquele dia eu aprendi mais alguma coisa com essa criança e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Eu sinto de compartilhar uma obra com os irmãos, que é uma obra que nós, devido a maneira que o Senhor faz, nós temos que tomar cuidado onde contamos o lugar, que foi dentro de um presídio atendendo um batismo. Mas eu vou contar um pouco resumido de uma maneira que a Irmandade venha entender que foi uma obra assim, de uma maneira espantosa para nós. Deus preparou de nós estarmos atendendo um presídio, um batismo na P1 de Hortolândia, numa penitenciária, a Taliba Nogueira. E quando nós chegamos ali, é um salão muito grande, cabe mais de 600 detentos. E eles chamam até ali de mini Braz. Muito grande aquele salão. E começamos aquele batismo, estava muito cheio. E o Senhor tinha chamado 10 almas já. E o Senhor disse assim: só falta uma alma para encerrar esse batismo. E chegou umas pessoas de uma denominação que após o batismo eles iam fazer o culto deles também. E o Senhor disse assim: para esse batismo encerrar, o Senhor vai chamar a última alma agora. Tem alguém que está aqui, você fez um desafio com a voz de Deus. E se falou que se essa obra é guiada e movida pelo Espírito Santo, que esse é o caminho que faz o homem chegar diante de Deus e ter as moradas eternas, tem que falar quanto tempo você tem ligado a um grupo. A Irmandade já entende. Para você saber que é o Senhor que te chama, você tem 15 anos que você frequenta esse grupo. Mas hoje é o teu dia, é o dia aceitável. De repente levantou um homem e saiu correndo para o fundo. Chegou lá no fundo, alguém parou, ele falou: o que está acontecendo? Ele falou: não é. Esse Deus, ele é fiel e verdadeiro. Fui eu que pedi esse sinal. Mas antes de eu me batizar, eu preciso acertar alguma coisa. Me deixa embora, que se eu ficar aqui, eu vou me batizar. E o irmão liberou ele, ele saiu e foi embora. Ficou um silêncio. E de repente o Senhor disse assim: o Senhor nunca lançou uma rede para ela voltar vazia. Mas vem vindo um peixe grande lá de trás para frente agora. Porque você está aí, o Senhor está te chamando. Mas você é preso com uma legião de espírito. E você é o homem mais temido desse raio dentro da Taliba Nogueira. Todos temem e tremem diante da sua presença. Mas você falou: se realmente é o Senhor que está me chamando, se realmente é o Senhor que tem uma obra de salvação comigo, eu quero que Deus me chama pelo meu vulgo apelido. Então você não resiste à voz de Deus agora. Dedo mole, levanta e vem depressa. Levantou, bendito o Senhor, um homem muito grande, e ele veio chorando. Quando ele começou a vir pelo corredor chorando, eu assustei que aquelas pessoas das outras denominações levantaram e começaram a gritar: milagre, Jesus Cristo está entre nós. Eu não acredito que o dedo mole vai se batizar. Glória ao nome do Senhor. De repente ele entrou e se trocou. Quando ele subiu, que ele foi entrar nas águas para Deus dar graça de fazer o batismo dele, que ele pegou na minha mão, o Senhor batizou o dedo mole com a promessa do Espírito Santo, chamou ele na graça, libertou ele desse mundo, colocou ele em liberdade, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Eu sinto na comunhão por aquilo que Deus colocou no meu coração, que tem alguém que está aqui, você veio buscar um sinal nessa tarde. Se esse é o caminho, o Senhor já está quebrantando alguma legião de espírito. Aqui é o teu lugar, aqui é as tuas moradas, e daqui você vai saltar para a vida eterna em glória no céu. É muita coisa bonita que o Senhor tem feito. É uma época muito mais seca do que todas as épocas. Nossas chuvas são temporárias, de poucos tempos, irmãos, de uns 3 meses e acabam. É assim. Mas um ano inteiro não choveu, o outro ano também não. Estava no mês de agosto, sem chuva. A terra tem secado bastante. A única, irmãos, a vez a mandioca dentro da terra ela secava. Irmãos, e assim, o meu pai saiu procurando emprego nas fazendas. Chegou numa certa fazenda procurando emprego. O fazendeiro disse: olha, a situação, o gado morre de fome, de sede, e você vem me procurar emprego. Meu pai falou com ele assim: vamos combinar, ainda que você não me pagasse salário, mas dá para mim o que comer. E assim, quando passar esse tempo seco, eu saio da tua fazenda. O fazendeiro falou assim: não tem que pagar.
pode vir trabalhar na fazenda. Só troco do que comer. Só troco do que comer, irmãos. Meu pai chegou à nossa casa, irmãos, com carroção de boi da fazenda. Pegou as nossas traias. O jeito de nós falar, nós somos lá da roça, irmão. Tem um português bom, também, né? Trocamos algumas palavras, né? E assim, irmãos, trocamos as nossas traias de cozinha, as panelas, aquelas coisas, e os colchão de palhas de banana, jogamos em cima, irmãos, daquele carroção, as crianças menores em cima do carroção, os outros a pé. Chegamos na fazenda pelo amanhã, meu pai foi na 7, irmãos, para buscar o que comer. Fomos morar num rancinho dentro da manga de capim. Irmãos, e quando meu pai foi lá, o fazendeiro perguntou para o meu pai, quantos que vai trabalhar? Meu pai falou, tem esses 2 rapazes. Mas só isso? Tem também essas 2 moças, falou minhas irmãs. Irmãos, com medo daquele homem despedir nós dali, que não dá um trabalho para nós, só troco da comida. Irmãos, então tá bom, pode aproveitar o que está nesse galpão. Meu pai foi ver minha mãe, estava numa sacaria de arroz, sabe aquele arroz bem quebradinho, bem pequeno? Irmãos, por ser, pegou aquela sacaria de arroz velho, bem velho aquele arroz, abriu, irmãos, tinha pedras, arroz embolado, irmãos, tudo grudado assim, que dava 5, 6 quilos. Irmãos, minha mãe quebrava aquilo na mão, esfarinhava assim, colocava em um plástico no sol, para sair o mau cheiro que tinha. Irmãos, por ser um arroz velho, tem umas lagartinhas bem pequenas, aquelas lagartinhas bem pequenininhas. Minha mãe escolhia, irmão, com todo o seu cuidado. E nós fomos fazer, meus irmãos e meu pai, fazer cercas de arames de espinhos. Fazendo cerca, irmão, meu pai cortava madeira, lavrava até o ânimo. Irmãos, e meus irmãs trazia para o vaquejador. Minhas irmãs roçavam com a foice, assim, nós cortávamos os matos para passar seco, limpava o lugar. Para os irmãos entenderem. Minha mãe ficava para trazer o almoço, aquela tarde, quando ela trazia o almoço, ela trabalhava também. Irmãos, era só um arroz, irmãos, que trazia, em uma gamela de madeira, irmãos, trazia aquele arroz, e gritava aos meus irmãos, aquele arroz tinha um mau cheiro terrível, irmãos. Quando chegava ali, gritava aos meus irmãos, ela trazia aquela gamela de madeira na cabeça, chegava ali e colocava debaixo de uma rasa, gritava, eles vinham correndo para almoçar. Irmãos, almoçando ali, todos juntos, irmãos, à vez, uma daquelas lagartinhas que a minha mãe não via, eles encontravam, eles tiravam, jogavam ali fora, irmãos, continuava comendo, mas aquele dia não era para minhas irmãs, aquele dia ela não comia, e foi se passando os dias, minhas irmãos, foi tomando um nojo daquele arroz, e elas não queriam mais comer, foi ficando fracas e anêmicas. Meu pai falava, filha, não trabalha hoje, elas ficavam em casa. Aquele homem chegava montado a cavalo e afrontava o meu pai. Cadê a vossa filha? Ela não veio, então. Cadê o nosso combinado? Você não é crente? No outro dia elas tinham que trabalhar. E assim, se aconteceu um dia, minha mãe trouxe, irmãos, uma gamela de arroz, colocou ali, gritou, meus irmãos. Irmãos, eles vêm correndo para almoçar. Irmãos, minha irmã abriu um buraco de cerca com a cavadeira, assim. Quando abria aquele buraco de cerca, irmãos, quando nós olhamos, minha irmã já não trabalhava mais. Ela tinha desmaiado em cima da ferramenta. Meu pai correu, pegou ela nos braços. Irmãos, suava, frio, minha irmã. Mas achou que Deus tinha recolhido a minha irmã. Minha mãe pegou água e nos braços do meu pai foi dando água para ela. E ela foi se voltando em si novamente. Quando ela voltou em si, meu pai largou, irmãos, deitou ela nos braços da mãe, correu por dentro do mato em desesperos, com as mãos na cabeça. E lá dentro do mato ele caiu de joelhos, uns 4 ou 5 metros, irmãos, longe de onde nós estávamos. Não chamou nós, irmãos, para orar com ele. E lá ele caiu de joelho e fez uma oração gritada para os céus. Senhor, morava eu no estado de São Paulo, conheci a tua graça. Você me mandou para esse norte, me levantou no ministério. Hoje eu vejo meus filhos pedindo o que comer e eu não tenho, mas cria um caminho na minha vida. Meu pai voltou junto de nós. Irmãos, o céu estava azul, uma pequena nuvem.
apareceu no céu. E aquela nuvem subia, cobria o sol. Irmãos, assombreava onde estava. Irmãos, aquela nuvem foi, irmãos, apareceu São Vênus. Mas quando nós olhamos naquela nuvem, os pingos de chuva vinham caindo. Sabe aqueles pingos de chuva que caem aqui, o outro ali, e se foi se ajuntando. Irmãos, e nós ficamos ali se reunindo, a família. E a chuva caía na terra, e nós contentes pela chuva que caía naquela época, irmãos. Nunca choveu na mês de agosto na nossa região. Irmãos, e a chuva caía, ligava a terra, escorria enxurradas. Irmãos, ficamos felizes pela chuva. A chuva passou em poucos minutos e foi embora. Saímos nós, debaixo de uma árvore que nós estávamos. Escutou batendo dentro de uma manga de capinho seco. Irmãos, algumas pancadas que batiam. Nós foi ver o que estava acontecendo. Irmãos, quando nós saímos ali que fomos ver, nós começamos a encontrar peixe desse tamanho. No meio da manga de capinho. Meus irmãos diziam, pai, mãe, encontrei um peixe. O outro dizia, mãe, encontrei um peixe. Irmãos, aquela tarde foi juntar o peixe do milagre debaixo da água. Irmão, bendito o nome do Senhor. Irmão, mas achou que choveu peixe naquela chuva lá onde choveu. Irmão, mas só foi 50 metros e o arraial daquela árvore onde nós estávamos. Irmão, bendito o nome do Senhor. Nós juntou mais de que uma carroça de burro de peixe. Nós trouxe para o nosso rancho e a mãe salgava os peixes. Nós não conhecia energia elétrica, geladeira muito menos. Aí minha mãe foi salgando, colocando o som em volta do nosso rancho. E nós passamos tropeiro na beira da estrada para mostrar de animal. E dizia, onde vocês encontraram tanto peixe? Esse peixe é do milagre. Em vez de um peixe desse eu não posso te vender. Aí pode levar um peixe para tua casa. A igreja está crendo nesse milagre. Eu estou sentindo aqui. Eu estou vendo aqui. Contei essa obra, sai numa missão. Vou falar a cidade, tem que falar. Não tem nada para essas coisas. Contei em Patos de Minas, irmãos, 550 quilômetros da minha cidade. Vínhamos, irmãos, com missão da nossa construção. E quando cheguei ali, contei a obra. Tinha ouvido os irmãos da cidade de São Otávio. Tinha ouvido de São Otávio, não? Um daqueles irmãos falou, o que é isso? Esse irmão vai contar um trem desse. Um peixe caiu no céu, bateu no chão, está vivo. O que é isso? E não creu mesmo. Aí estava sentado, eles tinham chegado na igreja mais cedo, sentaram tudo mais junto, as irmãs também, as companheiras deles, tudo junto ali também. E eu contava a obra, irmãos, e terminou o culto, e ele falava para a companheira, mas você está crendo no trem desse? Falei, irmão, vamos só ouvir a obra e ficar em paz, tá bom? Terminou o culto, eles me soltaram, falaram, moço, o Moelis da tua cidade mora conosco, vai lá nos visitar, tá bom. Irmãos, e aquele irmão que não creu me soldou, assim, ficou meio canteado, me soldou, depois saiu na frente da igreja chovendo. Eu fui posar na casa do irmão e eles foi 120 quilômetros para a sua cidade de São Gotardo. Aquele irmão que não creu vai no seu carro na frente, a chuva caindo, o farol dominando a rodovia, o limpador de para-brisa funcionando ali. Irmão, você vai, e os outros companheiros, os outros carros atrás em 3 carros. E quando de repente aquele irmão viu, todos que estavam no carro, viu alguma coisa, brilhou-se no farol do carro e desceu lá no meio da rodovia. Saiu do carro e foi brecando, parando, quase parou em cima. Quando quase parou em cima, Pedro falou com a esposa, com o carro com ele, você viu alguma coisa? Não, o que é isso? Não estava chorando. Desceu do carro, foi lá, de repente voltou correndo, gritando. Foi, sai todo mundo do carro, abriu a porta, desce, vem ver o que está acontecendo. Os companheiros pararam atrás, foram os carros dos companheiros, abriu a porta, bateu no vidro, abre, desce, todo mundo desce, as irmãs, vem ver o que está acontecendo. O que acontece? Não está chovendo, o que está acontecendo com o carro do irmão? Vem ver o que está acontecendo. Desceu todo mundo do carro. Irmãos, quando chegou na frente do carro dos nossos irmãos, um peixe desse tamanho. Batia no meio do
E Deus falou com ele, eu faço ou não faço? Ai, Marcelo, eu pedi perdão para o irmão Joab. Estava nós trabalhando na construção, o cooperador de jovem, meu cooperador de jovem me chamou. O Joab tem bons irmãos aí, saí, desci ali, fui dar correndo. Cheguei lá, estava na frente da igreja, 3 carros, eu me soldo e outro me soldando. De repente aquele irmão ficou parado, de repente ele veio, o Joab, me perdoa. Eu falei, de que irmão, nem te conheço. O que eu te fiz ao irmão a mim? Irmãos, ele falou, contou para nós o que está acontecendo. Irmão, bendito o nome do Senhor. Eu estou dizendo para essa igreja aqui que tem milagre nessa igreja. Agradeço a Deus pela salvação. Deus tem me chamado, tem me sustentado. Irmãos, comecei a congregar no ano 70. Eu sou pernambucano ali no Recife. Deus chamou uma tia minha aqui na Zona Leste. Enviou ela a anunciar a palavra de Deus. Em 72 mudamos aqui para São Paulo. Aqui o Senhor chamou minha mãe e a mim. E Deus fez uma grande obra. Louvado seja Deus. Minha mãe fazia comum aqui em Guarrasa, na década de 70. E congregamos muito aqui, no Delgado, enfim, e ali no braço, em 79, nós somos para Santa Catarina, minha esposa catarinense, dou graças a Deus, e o Senhor tem abençoado a sua obra. Eu sou de Florianópolis, como minha praia dos ingleses, já entrego e levarei as nossas saudações com a paz de Deus. Amém. Assim, irmãos, dou graças a Deus por tudo que Deus tem operado ali na nossa vida, na nossa família. Irmãos, que rapidamente Deus está de frente para contar uma obra, um porteiro, e me chamou, irmão, senti que tu chamou irmão, para orar pela minha sogra. Ela não serve a Deus, mas ela está em coma, e no quarto dela, estava em casa, mas o quarto parecia um hotel. E aí nós fomos lá, irmão, orar por aquela senhora, reuniu toda a família, e Deus abriu a porta para falar do Evangelho, para falar de Cristo, da salvação, irmãos, e depois, uma meia hora explicando, e fomos orar com a imposição das mãos. Falei, Senhor, para mostrar que o que foi falado é a tua palavra, é a verdade. Liberta a dona Conceição. Quando eu coloquei as mãos nela, Deus libertou ela na hora. Aleluia, ela levantou, irmão. E o Senhor converteu 5 daquela família. Glória a Deus. Irmãos, um sobrinho meu, ele nasceu com 6 meses, não tinha condição de sobreviver. Estava na UTI neonatal, ali no hospital infantil. E nos preparou, tudo nasceu, vocês aqui da Guarrasa, estava congregando conosco, que Deus usou o certo de Deus. Falou, aquela criança vai tocar violino na orquestra. E o Senhor vai dar saúde, vai dar vida. Irmão, quando acabou o culto, e aí a família foi tudo ali para o hospital, a criança começou a reagir. E o Senhor fez uma grande obra, louvado seja Deus, médico. Depois falaram, olha, ele vai ficar surdo. Aí a minha irmã, na verdade, fora aquela criança, fez cursos de Libra, tudo, para ajudar o médico. Mas, irmão, se não fez uma obra, ele não ficou com nenhuma sequela. Hoje ele toca violino na orquestra, irmão. É um moço diferente, evangelista, trabalha na obra. E a minha irmã falou, olha, Deus falou para ela, o teu neto não ficou surdo, agora eu quero as tuas mãos para usar na minha obra, você vai ser intérprete. Meu primeiro intérprete ali em Santa Catarina, há pouco tempo eu usei quando eu era em Paris, né? Eu estava lá em Paris e me deu um mal-estar, uma dor de cabeça forte, enfim, chegou o seu tempo, Deus recolheu a serva de Deus. Mas o irmão Lucas está lá tocando violino e trabalhando na obra, glória a Deus. Assim, nós, no meio do graças a Deus, não posso deixar de agradecer a Deus. Minha esposa é organista há muitos anos, é escritora, e nós sofremos um acidente, irmão, na BR-101, deu um ensaio musical, um ensaio vocal, uma congregação, um acidente muito grave, a pessoa que provocou o acidente ali deu a óbito, e a minha esposa machucou muito o braço, irmão, muito, e dava a impressão que ela ia perder o braço dele. Eu fiz uma oração ali na rodovia, Senhor, tua serva organista, aleluia, já ensinou mais de 200 irmãs que hoje são oficializadas, e por amor, irmãos, glória a Deus. Falei, ela precisa dos 2 braços, das 2 mãos, para tocar o órgão. Faz um milagre, Senhor, não deixa ela perder o braço. Irmãos, e chegando ali no hospital regional, que é o hospital, que tem ali em São José, irmão, ela teve uma parada cardíaca. E ficou ali, irmão, no centro cirúrgico. E, irmão, se não voltava, foi aquela correria. Mas, de repente, irmão, Deus visitou ela, devolveu a vida e selou ela com a promessa, aleluia. Evidência de novas línguas, irmão, glória a Deus. Irmãos, ela não perdeu o braço. Hoje, eu olho no braço dela, tem gente que até se assusta, porque ela fez
alguma cirurgia, mas tinha que fazer mais fácil. Ela não quis fazer, mas o importante é que ela toca, ensina a música e me ajuda no meu ministério. Estou aqui dando meu prazer. Aleluia. Irmão, eu tenho 4 filhos. E um dos filhos, irmão, entrou numa depressão, não conseguia trabalhar. Irmão, e nós tínhamos que sustentar ele. E a casa e 2 netos. Porque eu não conseguia trabalhar, colocou bastante. Eu falei para minha por favor, vamos orar de madrugada por essa causa. E começamos a orar a Deus por ele, irmãos. E falando para ele orar também. Ele estava um pouco fraco na fé, mas ele começou a orar. Às vezes passava a noite toda orando. A esposa dele falou que ele ficava a noite orando. E Deus fez uma grande obra, irmão. Glória a Deus, Senhor, na madrugada. Ele estava orando, Deus visitou ele, irmão. Mandou a depressão embora, glória a Deus. Hoje ele é um empresário, santo é o Senhor. É o filho que mais congrega, irmão. Leva os filhos na reunião de jovem. Aleluia, o Senhor fez uma grande mudança na vida dele, irmão. Também quero glorificar a Deus por isso. Se tem algum irmão ou irmã aqui com depressão, ou algum familiar, Deus pode libertar. Glória a Deus. Através da oração, irmão, nós temos que ter fé. Nós temos que ter confiança em Deus. Manda o mal embora. Aleluia. Eu estava, irmãos, um tempo atrás, numa cidade ali no Rio Grande do Sul. Faz uns 10 anos que eu não ia ali, irmão. Sempre fui na casa do cooperador, ficou contente, tem um comércio. E eu perguntando aos irmãos que a gente conhece. E lembrei de uma família, perguntei para ele sobre aquela família. E eu senti fazer uma visita. Temos pedido nós de visitar essa família agora. Vamos lá, no final da tarde. E fomos lá, irmão. Quando chegamos lá, aí a irmã abriu a janela, falou, irmão, Deus mandou vocês aqui. Entra aqui. E nós entramos, irmão, estava ali a família da casa. E aí ela levou nós no quarto, tinha uma irmã parente do dono da casa, estava toda inchada, irmão, uma perna enfaixada, uma ferida na perna. E ela muito inchada, né? Está acostumada no hospital, olhar para enfermo, mas eu fiquei assim, admirado, espantado na situação daquela irmã. Falei, o que está acontecendo com a irmã? Falava, uma bactéria, ela estava internada, o médico me liberou, uma cidade pequena, fica final de semana em casa, segunda-feira, vou voltar, fazendo exames. Então ela contou que alguém queria vencer a perna dela. E ela não aceitou, não, eu só estou esperando em Deus. Mas aquela pessoa foi embora e ela entrou numa grande angústia. Falou, Senhor, se tu está na minha vida, manda um ancião me ungir hoje. Mas, irmãos, de Santa Catarina, e Deus levou nós lá, ela foi ungida, o cooperador estava junto. Né? E aí, um pouquinho em seguida, o médico disse, olha, eu vou liberar a senhora para ficar final de semana em casa. E depois, segunda-feira, a senhora volta. E Deus já mandou aquela irmã lá, que levou para a casa dela. E à tarde Deus mandou nós. Olha, irmão, como Deus ouve um pedido de uma serva de Deus, de um servo de Deus. Até o nosso pensamento está diante de Deus. Glória a Deus. Ela foi ungida aí no sentido de ler a palavra. Irmão, faz tempo que serve a irmã não ouve a palavra. E ali nos mostrou uma parte da palavra, quando eu estava exortando, irmãos, ela começou a desinchar. Esses olhos aqui vivos. E os irmãos ficaram admirados que estavam ali, olhava para ela, olhava para mim. E ela foi desinchando, irmão. Enquanto eu pregava a palavra, Deus mandou a infecção, a bactéria embora. Eu sinto de pregar hoje aqui, irmão. Deus vai mandar um espírito embora da vida de alguém. Aleluia! Algum espírito da enfermidade. Deus dá uma ordem, ele sai e não volta mais. Por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Nos agradeço a Deus por mais essa boa preparação. Deus tem nos trazido mais esse ano na Santa Assembleia do Braço. Para nós é motivo de muita alegria por essa boa preparação, irmãos. Agradeço a Deus por ter chamado na sua santa e muita graça, e preparado para as suas servas para ser minha esposa, temos preparado para casar de filhos. Que alegria da nossa casa, irmãos. Que alguns irmãos aqui estivemos aqui no passado, mas, irmãos, graças a Deus, só ali no Canadá, estamos localizados ali em Vancouver. Por muita misericórdia de Deus, o Senhor tem, irmãos, nos colocado esse desejo no coração. Há 8 anos e meio atrás, nós saímos daqui desse país com muito medo, irmãos. Nós pedimos muitas confirmações, o Senhor veio aqui pela sua palavra, confirmou todas as coisas. E o Senhor colocou uma coragem em nós, que, irmãos, chegar
país diferente, o Senhor mandava a sua palavra e falava assim: estou preparando, eu vou virar a página da tua vida. Glória a Deus. E vou começar a escrever coisas novas. E nós não imaginávamos, mas o Senhor falava assim: algumas pessoas vão para outros países pensando na prosperidade daquele país, mas o que eu tenho na sua vida é uma obra espiritual. Irmãos, ali, muito medo, irmãos, que errar, mas, irmãos, eu louvo e agradeço a Deus, porque na minha última oração que eu fiz aqui nesse país, no Brasil, um dia antes do nosso voo, eu clamei muito a Deus, chorava na presença de Deus. Muitos sinais, irmãos, que o Senhor deu para nós. Mas eu pedi mais um sinal para o Senhor. Eu falei: Senhor, me mostra que está tudo certo, que está tudo certo. Irmãos, o Senhor abriu ali por misericórdia, sem merecimento algum, o Senhor abriu a revelação. E mostrou uma chave. E o Senhor colocava assim no meu coração: quando você descer daquele avião, desce em nome do Senhor Jesus. E essa chave eu vou abrir, aleluia, na sua vida, e eu vou abrir uma grande obra naquele país. Irmãos, toda honra e glória a Deus. Nós agradecemos a Deus por tudo que Deus tem feito naquele país por nós. Chegamos ali, irmãos, no primeiro dia de culto que nós fomos, contando com as crianças que estavam ali, irmãos, nós éramos 25 irmãos naquela igreja do culto. Depois conversando com o ministério, Deus sabia que naquele ano ali tinha mais ou menos no Canadá todo, irmãos, uma média de 400 e poucos irmãos. Um país daquela extensão, irmãos, muito grande, um país gigante. Mas nós começamos a orar, irmãos, e clamar a Deus, e pedir para que o Senhor nos abençoasse. Irmãos, o Senhor, depois de todos esses anos, por misericórdia de Deus, agora nós estamos com mais de 900 irmãos ali já no Canadá. Tem sido de grande alegria. No dia da nossa ordenação ali, o Senhor, com muita misericórdia, mandou uma palavra e prometeu para nós, irmãos, que o Senhor entraria ali com grande vitória. E o Senhor falou pela sua palavra. Era a entrada triunfal do Senhor Jesus. Irmãos, eu sou testemunha que essa palavra vem se cumprindo até o dia de hoje. Louvado seja Deus. São muitas alegrias. Nós estamos crescendo ali, irmãos, e claro, todo crescimento precisa ser bem administrado. Nós estamos sempre orando e pedindo a Deus para que o Senhor nos dê a sua santa guia. E nós temos, irmãos, por misericórdia de Deus, alcançado ali a santa misericórdia de Deus. O Senhor me colocou uma obra no coração de contar para os irmãos, que, irmãos, nós ali nós temos uma dificuldade muito grande, irmãos, de termos comprarmos ali, irmãos, igrejas ou terrenos, porque tem algumas províncias do Canadá que são muito caras, os lugares. E, por exemplo, mesmo ali em Vancouver, como em Toronto, é muito caro, irmãos, as propriedades, valores fora do padrão. Irmãos, e nós sempre orando a Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor dê condição para nós nas outras províncias que nós temos um pouco mais de condição, que são um pouco mais baratos, que a gente possa vir comprando alguma coisa ali que o Senhor possa preparar para nós. E assim, irmãos, há praticamente 2 anos e pouco atrás, o Senhor preparou de nós comprarmos uma igreja em Edmonton, que fica na igreja de Alberta. E ali o Senhor já começou a fazer essa obra para nós, irmãos, e nós louvamos a Deus porque o Senhor já deu essa primeira igreja para nós, e nós já estamos, irmãos, agora prestes, irmãos, eu acho que mais um mês e meio, nós estaremos ali inaugurando aquela igreja que vai ser de muita alegria para nós. Louvado seja o Senhor. Irmão, mas tem esse sentimento, essa obra é de pesquisa, irmãos. E nós, clamando a Deus ali, tem uma província, irmão, do nome de Malta, ela fica lá no Atlântico, bem longe, um lugar bem distante, um lugar bem frio, irmãos, ali. E ali, quando o servo de Deus chegou naquele lugar, irmãos, o Senhor ali fez uma obra, porque tinha uma irmã canadense que congregava naquele lugar. E essa irmã, irmãos, ela fez uma oração um pouco ousada, né, irmãos? Porquanto ela estava sozinha ali, ela viajava pelo Canadá e congregava junto com os irmãos. Mas ela fez um pedido para o Senhor. Ela disse: Senhor, eu quero a tua obra aqui em Moncton, Senhor. Mas, Senhor, eu não quero uma obra qualquer aqui, Senhor. Eu quero a tua igreja aqui, Senhor. Bendito seja Deus. Mas, Senhor, no meio de todo o teu povo, prepara um cooperador para poder estar aqui conosco. Irmãos, o Senhor, por misericórdia, preparou. Lá de Campinas, o Senhor foi mexer com o cooperador de lá. Ele falou assim: santo Deus, ele teve uma revelação, veio esse nome de Moncton, e ele: o que é isso? Perguntou para a esposa. Foram procurar e era lá no Canadá. E ele pediu sinais, e o Senhor confirmou todos eles. E ali o Senhor mandou ele para lá. Quando ele chegou lá, irmãos, naquela província, tinha ali, irmãos, aproximadamente 9 irmãos. 9, 10 irmãos.
Irmãos, e agora o Senhor tem abençoado que já estamos aí com 110 irmãos naquele lugar. Bendito seja Deus. Irmãos, e o Senhor preparou grande alegria e apareceu, irmão. Recentemente apareceu ali uma igreja, irmãos, com um valor muito bom. E eu vou falar o valor, irmãos, não, nós não precisamos falar de valor aqui, mas a obra é por causa do valor. Por isso que eu vou contar, para os irmãos entenderem. Irmãos, essa igreja, ela estava anunciada ali por $240 mil. E ali, irmãos, trouxeram aqueles assuntos para nós começamos a conversar em reunião, e nós ali, o Senhor deu uma comunhão para nós, junto com a administração de Toronto, para que nós fizéssemos uma contra-oferta. Mas ali, irmãos, existia ali um problema, porque ali, irmãos, normalmente as pessoas, eles até aceitam uma contra-oferta, mas a negociação, às vezes, é um pouco dura nesse sentido. Mas, irmão, certo é que foi ali, os irmãos já estavam com uma ideia de falar assim, vamos pedir 200, vamos ofertar 230, porque de repente Deus prepara e aí nós fechamos em 235 mil e nós vamos ver que Deus prepara nessa condição. Irmãos, e aquele cooperador dali, ele é parente de um irmão ali de Campinas, da administração, e ligou para o sogro, contando, falou assim, sogro, ora para nós, porque o Senhor preparou aqui uma igreja e nós estamos com essa necessidade, ora para nós, nos ajude em oração. Irmãos, e Deus é maravilhoso. Aquele irmão, ele foi orar, ele orou, pediu a Deus, falou, Senhor, faz uma obra. Ele estava se preparando para poder, irmãos, participar do culto online de quarta-feira. E ele fez a oração dele, pediu para o Senhor, e o Senhor, na oração, aleluia, para o culto, irmãos, na oração do culto online, ele orou novamente e falou assim, Senhor, e dá um sinal, Senhor, que nós possamos comprar essa igreja, eu vou falar para eles lá com alegria. O Senhor colocou no coração dele. Manda eles darem uma oferta de $201 mil. Irmãos, ele creu naquilo e ele falou assim, Senhor, conheço a tua voz, Pai. Eu não estou enganado. Irmãos, já vi, bendito é o Senhor. No culto online, irmãos, olha a importância do culto online, irmãos. No culto online ele falou assim, Senhor, me dá um sinal neste culto ainda, Senhor. Irmãos, no último hino, quando nós falamos, chamemos um hino. 201. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. O servo de Deus, irmãos, ali encheu o coração dele de alegria, de confirmação. E ele ali, irmãos, ligou correndo ali para os irmãos de Toronto. Falou, irmãos, aconteceu assim, assim, assado. O Senhor deu esse sinal. Eu creio que o Senhor pode fazer uma obra. Irmãos, a administração, claro, irmãos, com toda a cautela que tem que ter mesmo, clamaram a Deus, e eu falando com os servos de Deus ali, o servo de Deus me ligou, me contou, eu falei assim, o que eles fizeram? Nós nos reunimos na administração e fomos orar, porque o Senhor colocar aquela fé que Deus colocou no coração do servo de Deus, o Senhor colocar em nós, porque nós temos que fazer uma oferta. E ali o Senhor trouxe alegria no coração deles, irmão. E eles com medo de perder aquela oportunidade, porque eram, irmãos, isso é muito bom. Eles chegaram para aqueles proprietários e falaram assim, olha, Deus colocou no nosso coração que essa igreja vai ser nossa. E a oferta é de $201 mil. Irmãos, eles demoraram pouco tempo, questão de meia hora, eles ligaram de volta e falaram, aceita. Glória a Jesus. Aleluia, irmãos. Sinal de Deus, que muitos não entendem, nós contamos essa aula do valor, irmãos. Porque, irmãos, esse $1 mil a mais fez toda a diferença nesse sinal. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, nós nem imaginávamos, porque nós tínhamos visto alguns vídeos da igreja, e nós vimos a igreja por si só. Mas quando daqui a pouco, nós conversamos ali com o operador, ele falou assim para mim, lá você nem sabe o que aconteceu aqui. Eu falei, o que foi? Ele falou, fui lá visitar a igreja. Eu falei, deixa eu dar uma olhada, né? Nós começamos a ver. E quando eu encontrei, depois de alguns dias, o proprietário, ele falou assim, olha, não é só essa parte aqui da igreja. O terreno é maior. Então, irmãos, Deus preparou uma igreja que tem um alqueire de terra. Irmãos, é uma obra que nós ficamos, ele não sabia, ele chorava, ele pulava, ele gritava, ele dando glória a Deus. E ele falou assim, não, isso aqui é tudo de vocês agora, vocês verem o que vocês vão fazer. Então, irmãos, santo Deus, a igrejinha, não, é lindo, Deus é preparado, nós estamos lá. Mas nós estamos ali já clamando a Deus, irmãos, e aí veio, né, o desafio de nós abrirmos uma coleta, irmãos, para poder comprar essa igreja. Nós tínhamos o valor mínimo que nós poderíamos ali, a gente fala do down payment, que é uma entrada que nós temos que dar.
Irmãos, e nós tínhamos um valor mínimo para poder trabalhar. E nós trouxemos isso em reunião. Os irmãos falaram assim, irmãos, vamos falar para a escola doméstica, nós temos tal valor, assim, essa. Irmãos, e nós ali, os diáconos, nós em comunhão, nós falamos assim, irmãos, nós não sentimos de falar valor, irmão. Porque o nosso Deus, ele não tem limite para ele, irmãos. O Senhor, aquilo que nos prepara, nós temos certeza que, irmãos, aquilo que para nós é, o Senhor já foi. Então nós temos certeza, irmão, que o Senhor ia preparar algo ali de muito especial. E abrimos aquela coleta, irmão, conversamos com a nossa irmandade, e aí, irmãos, por misericórdia de Deus, o Senhor abriu o coração dos nossos irmãos, e, irmãos, e o valor que nos preparou foi além daquele valor mínimo que nós precisávamos. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos, que por esses dias nós já estamos ali assinando, aleluia, mais essa compra dessa igreja, por misericórdia de Deus. Louvado seja o Senhor. Assim, irmãos, eu trago e quero levar também a salvação de todos vós com a santa paz de Deus. Amém. Irmãos, e eu não canso de pedir para os irmãos, Deus preparando, irmãos, visita nós. Nós temos grande alegria de receber os irmãos ali. Estejam ali junto de nós. Esse negócio de que o Canadá é frio, irmãos, é superstição, não é frio, irmãos. O Senhor ali nos aquece. Vancouver, irmãos, não faz frio. Os irmãos, se os irmãos forem no frio, nós temos ali, irmãos, toda a condição de também agasalhar os irmãos. Mas nos visite, irmãos, orem a Deus. Na preparação de Deus esteja conosco ali também. Por tudo Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Muita alegria, toda o coração dessa noite de estar de novo aqui visitando essa igreja, porque há muitos anos atrás estava saindo por esses corredores e o Senhor me mostrou uma moça. E o Senhor falou no meu coração, esta será sua esposa. E não passou muito tempo, o Senhor me deu a graça de casar com essa moça e até o dia de hoje ela é minha esposa. Então, tenho muitas boas lembranças dessa igreja. Nós somos ali da região de Orlando. No ano de 2023, o Senhor tem me separado do ministério do diácono. O Senhor tem feito muitas obras no nosso meio. Você vem rapidinho com os irmãos. Só vou falar para deixar na minha bolsa, mas eu esqueci o meu. Só pode vender, só pode Só pode tudo. Inclusive hoje está fechado. O Senhor tem falado de nossos cargos ali. No final da reunião, o diácono chegou e falou, o Senhor acabou de fazer uma obra aqui. Eu falei, é mesmo? O que o Senhor fez? Aí ele me contou, ele falou, só contando um pouco atrás, para os irmãos entenderem a obra, irmãos. Nos Estados Unidos nós temos uma reunião da mocidade por mês em um estado diferente. Nós chamamos as reuniões da mocidade de reuniões nacionais. E como nós não temos muita irmandade, nós convidamos todos os jovens dos outros estados para viajar para aquele determinado estado, então para participar daquela reunião da mocidade. Então, nessa reunião, Deus colocou no coração de uma irmã de doar uma passagem aérea para alguém que não tivesse condição de viajar. E ela entrou em contato com o diácono foi falando, vamos orar a Deus e vamos buscar o Senhor para ver o que o Senhor nos mostra. Ele buscou o Senhor mostrou outro diácono para ele. Aí os dois foram buscar o Senhor mostrou um cooperador. E aí eles entraram em contato com aquele cooperador e o cooperador falou, de fato, aqui na minha cidade tem uma família, tem duas meninas. E a família tem dinheiro para mandar uma, mas não tem dinheiro para mandar outra. E aí o Senhor vai dar ação. Ele vai comprar a passagem. Ela viajou, foi até a reunião da mocidade. E no final da reunião o Senhor selou ela para a promessa. O Senhor também, quando nós já estou há quase 12 anos nos Estados Unidos, e há um tempo atrás o Senhor deu a graça de visitar os Estados Unidos pela primeira vez, o Senhor colocou o desejo de mudar para aquele país. Vamos buscar a palavra, o Senhor falou assim, é da minha vontade, mas não é o tempo. Espera no meu tempo, e eu vou abrir os caminhos. E nós esperamos, irmãos, ficamos aguardando o Senhor. Esperamos por 7 anos. Chegou até um ponto que eu falei para minha esposa, eu acho que o Senhor se esqueceu de nós. Porque já se passaram 7 anos, e não passaram muitos dias, o Senhor deu um sonho para minha esposa. E naquele sonho,
o Senhor falava assim, não está esquecido, eu estou chegando. Quando aqui está a palavra, o Senhor mandou, o servo de Deus abriu a Bíblia, Deuteronômio 28, e o Senhor falava na palavra, a sua vez chegou, toma os caminhos, vamos em outra igreja, em outra região. Deuteronômio 28 novamente, a sua vez chegou, toma os caminhos. Tomamos caminhos quando chegamos nos Estados Unidos, primeira igreja que nós congregamos, Deuteronômio 28. Demorou-se 10 anos, passamos uma prova de 10 anos, irmãos, onde o Senhor nos trabalhou no nosso coração, na nossa mente. Um dia entramos numa igreja e o Senhor falou assim, tem obras que eu faço sempre. Nós, servos de Deus, abram só pelo seu poder, pelo seu testemunho, o Senhor faz uma obra. Agradeço a Deus que tínhamos uma residência, mudou uma família para lá, naquela casa. E nossa vida sempre foi, irmãos, congregar, buscar o Senhor, buscar a sua palavra. E nós tínhamos uma vida de casa para igreja, trabalho, casa, e essa sempre foi. E aquela família se admirou. E aquela família, então, nos conheceu e eles estavam passando uma situação muito difícil. E nós começamos a ter uma amizade, até que chegou um dia que nós convidamos alguns irmãos, fomos na casa dessa família, fizemos uma oração e o Senhor entrou naquela casa. O Senhor começou a mudar a história daquela família, chamou a mãe, chamou o pai, chamou os filhos. Depois o Senhor entrou na irmã, essa nossa irmã também, ela não podia ter filhos. O Senhor mandou, falava assim para ela, vou te dar filhos, estou escolhendo a cor dos olhos, o cabelo. Ela está com 2 meninas hoje. E nós estamos dando glória a Deus, porque a obra não parou por aí, o Senhor ainda continua chamando, aleluia, o sangue do sangue dessa família. Trago as saudações e gostaria de levar a saudação de vós de volta para os Estados Unidos com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, só o seu nome seja eternamente louvado. Amém. Amém. Deus seja louvado. Levanto na presença de Deus, seguro toda a querida irmandade, a render graças a Deus pelos bens e maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Eu agradeço ao Senhor, o Senhor chamou a sua graça na idade de 13 anos, batizou minha alma com a promessa na idade de 15 anos, nascido e crescido ali na cidade de Londrina, no Paraná. O Senhor preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa e recém-casados, fomos buscar a palavra para morar no país do Paraguai. E o Senhor mandou a palavra e falava assim, a porta que eu abro, ninguém fecha, vai que eu sou contigo. Eu agradeço a Deus, irmãos, que chegando naquele país, no primeiro culto que fomos congregar, o Senhor enviou a mesma palavra. Eu agradeço a Deus, pouco tempo morando ali, o Senhor nos separou do Ministério de Encarregado Local, trabalhamos na música, e faz 4 anos que, pela sua misericórdia, o Senhor nos separou do Ministério de Diáconos. Eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor preparou uma viagem para o país do Suriname. E naquela viagem, fomos ali congregar com alguns irmãos, fazer algumas visitas, e numa reunião da mocidade que congregávamos, o Senhor falou para mim, vai e conta a obra que eu fiz na sua vida, de quando eu batizei a tua alma com a promessa. E quando eu contava aquela obra naquela igreja, que era um dia do culto de jovens, e quando eu saí daquele culto de jovens, eu encontrei com um diácono, o Senhor tinha me pedido uma parte, quando eu passei para o diácono, ele me abraçou e falou, menino, você tem a promessa? Eu falei, não tenho, meu irmão. Ele falou, então vai dando glória a Deus, porque eu vejo um presente em cima da tua cabeça. Eu agradeço a Deus nessa noite, que o Senhor veio e batizou a minha alma com a promessa. E quando eu contava essa obra no Suriname, o Senhor mostrou o presente em cima daquela igreja. Eu falava, aleluia, essa igreja fica na comunhão, o Senhor tem um presente para entregar para alguém. Eu agradeço ao Senhor, irmãos, vale a pena ser crente. Aleluia, no último hino daquela reunião de mocidade, meu filho, aleluia, de 11 anos de idade, chorava bastante. O Senhor veio e batizou a alma dele com a promessa. Aleluia, o Senhor falou no meu coração, 20 anos se passaram, vale a pena ser crente.
Desejo levar a saudação desta querida irmandade. Quando eu era moço, congreguei aqui por muitas vezes. Desejo levar a saudação e deixo a saudação da minha querida irmandade de São Tupairá, Paraguai, com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Hallelujah. Praise God. Men, brothers, and sisters, we're grateful for the testimonies that the Lord has prepared in this night. Nós, irmãos, estamos agradecidos pelos testemunhos que o Senhor tem preparado esta noite. I also want to praise and thank God first for the salvation of my soul. Também quero agradecer a Deus, primeiro, pela salvação da minha alma. Thank God for the many mercies that He has shown upon me and upon my family. Também agradeço a Deus pela multidão de misericórdia, irmãos, que Ele tem tido na minha alma e pela minha família. Thank God even for the preparation to be together with the brothers and sisters here tonight in the service, as well as the meetings that the Lord is preparing in this week. Também agradeço a Deus pela preparação de estar aqui no culto hoje e também nas reuniões durante a semana. Brothers and sisters, some brothers were asking me if I was going to be able to come to the meetings this year in São Paulo, and I didn't think that I had condition to do that. I presented it to the Lord and asked that if He wanted me to come here for Him to prepare all things. And tonight I want to thank God because I didn't expect it, but in different ways God prepared what I needed so that I could be here together with the brothers congregating, praising and glorifying His name. Vários irmãos me perguntaram se eu poderia estar aqui este ano nas reuniões. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu pedi a Deus que, se fosse a vontade de Deus, que Ele preparasse todas as coisas para mim. Eu agradeço a Deus que, de uma maneira muito especial, Ele preparou toda a condição de eu poder estar aqui junto com os irmãos. I also thank God for the preparation in my life. The Lord prepared one of His daughters to be my wife 45 years ago. And in that time, the Lord has prepared also for us to have 3 children, 3 sons. And even those sons were a miracle in our lives because after our first son was born, we wanted to have more children, but it didn't seem like the Lord was preparing that in our lives. We went to doctors to see if there was something that we needed to do. And we were praying that the Lord would have mercy and help us in that situation. And before the doctors could do anything, the Lord already prepared and gave unto us another son. Eu agradeço a Deus também que no tempo certo Ele chamou uma de suas filhas para ser a minha esposa. Irmãos, Ele nos tem dado filhos também. Os filhos, irmãos, que também foram obras de Deus na nossa vida, porque depois que a minha esposa teve o primeiro filho, irmãos, os médicos vieram falar que talvez ela não pudesse ter mais filhos, irmãos. E quando nós fomos aos médicos para fazer o tratamento, eu agradeço a Deus, irmãos, que antes de fazer o tratamento, o Senhor já tinha providenciado e tivemos mais filhos também, irmãos. And then the Lord gave us another bonus boy 2 years later, so I'm grateful to the Lord even for the mercies that He's shown upon us. E depois do segundo filho, o Senhor nos deu mais um terceiro filho de bônus, 2 anos depois. Eu agradeço a Deus por toda a misericórdia que Ele tem tido na minha vida. I also am thankful to the Lord because as these boys grew up, they wanted to get married and start families of their own. But it didn't seem like the Lord was preparing, opening a way for them. In the United States, there's not as many youth. There's more now, but in the earlier days there wasn't a lot. And I want to thank the Lord because God sent sisters from other countries, including Brazil, into the United States. The Lord prepared them for my sons, and altogether I now have three daughter-in-laws and 6 grandchildren, and I'm grateful to the Lord because these are all blessings that only the Lord could prepare in our lives. Eu agradeço a Deus também que os meus filhos foram crescendo, chegou a idade deles quererem casar-se. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque nos Estados Unidos, naquela época, nós tínhamos uma quantidade de jovens bem pequena. Eu não estava vendo a preparação de Deus para eles, irmãos, ali. Irmãos, mas eu agradeço a Deus, o Senhor, por aquele que movimentou todas as coisas, enviou irmãos e irmãs aqui do Brasil para casar com eles. Eu agradeço a Deus que hoje eu tenho, o irmão tem 3 noras e 6 netinhos também. Glória a Deus. Thank God for all of these blessings. I bring the greetings from the brothers and sisters in Chicago, as well as the
churches nearby and also the brothers and sisters that join us on online services. And I would also like to bring your greetings back unto all of those brethren with the peace of God. Também agradece a Deus que traz a saudação da igreja de Chicago, da igreja aos redores de Chicago e dos irmãos que congregam ali nos cultos online que eles têm em Chicago para saudar a Irmandade aqui com a santa paz de Deus. Amém. E ele também quer levar a saudação de todos vós para saudar a Irmandade de Chicago com a santa paz de Deus. Amém.